minha avó não perdia a chance de me detonar. Dizia que eu não prestava nem para ser uma empregada doméstica e que eu tinha que descer ainda mais para aprender a não me casar com um vagabundo. Ela falava esses absurdos na frente do Samuel e ele fingia que não era com ele. Eu acho que isso a deixava ainda mais com raiva, pois ela conseguia ser cada vez mais cruel. Eu estava para ter o meu segundo filho e ela o tempo todo na minha orelha. Cheguei a pedir para que ela desse um tempo, que fosse mais compreensiva, mas eu sempre me arrependia de falar qualquer coisa para minha avó, pois era aí que ela vinha com tudo para cima da gente. Ela não gostava da minha filha e eu costumava dizer que uma hora ela ia sumir e que a gente ia morrer à míngua, pois não tínhamos capacidade para nos sustentar. Eu via que o Samuel ficava na dele, mas eu não sabia que ele estava acumulando todo esse ódio, engolindo essa humilhação dia após dia. Como eu nunca ouvi os conselhos da minha avó para que eu me separasse do Samuel, até porque ele era o amor da minha vida, eu tinha 2 filhos com ele e apesar das nossas dificuldades financeiras, tudo ia bem na nossa relação. E eu acho que isso a revoltava. Ela começou a jogar pesado e acabar com o nosso casamento. O Samuel era um homem lindo, desses de chamar a atenção das mulheres por onde passa. E a minha avó, se aproveitando disso, começou a chamar umas vizinhas que só pensavam em homem para dentro de casa. Se aproveitando da minha ausência, ela fazia como se a casa fosse dela. Dizia que ela construiu e por isso era dela. Chegava, apresentava essas mulheres para o meu marido e falava para elas levarem o Samuel para a casa delas. Ele tentava se defender, mas a minha avó não respeitava isso e nem nada. Para ela o certo era ele ir embora, ficar com qualquer uma. Não importava nada o meu sentimento por ele. E foi assim que um dia eu cheguei em casa e peguei uma cena no mínimo estranha. Eu já sabia que minha avó estava fazendo isso, levando essas desclassificadas para dentro da minha casa quando eu estava fora. Uma dessas vizinhas, uma que eu não sabia nem o nome, mas conhecia a fama, estava quase em cima do meu marido, pegando nele, uma coisa horrível. Eu já cheguei gritando, pedindo para ela se afastar, mas a minha avó apareceu e disse que era isso que o meu marido ficava fazendo quando eu saía de casa, como se eu não soubesse de nada. Pela primeira vez eu fiquei muito nervosa. Eu falei que eu sabia das armações dela, que ela podia fazer de tudo, mas não ia conseguir me separar do meu grande amor. Que todo esse rancor que ela tinha era porque mesmo depois de tudo que ela fez por mim, ela não conseguia admitir que eu era feliz com o meu marido e com os meus filhos. Depois de 10 minutos que eu falei tudo isso, eu já me arrependi, pois ela veio com tudo para cima de mim e do Samuel e disse coisas que eu não consigo nem contar, de tão chocantes que foram. E foi assim que o Samuel foi, com o tempo, se afastando de mim. Ele se fechou no seu mundo, já não tinha mais forças para sair e procurar trabalho. Eu achava que aquilo era depressão, mas ele não reagia. Ele não queria saber de procurar um tratamento. E a minha avó sempre ali, pisando e machucando cada vez mais, falando que ele era um inútil, uma vergonha, que não servia para nada. Eu sei que um dia ele virou e me disse que não dava mais. Ele não sabia o que seria da sua vida, mas a única coisa que ele sabia era que não dava mais para continuar vivendo daquela forma. Ele disse que ia embora, e eu pensei que tudo isso era por causa da minha avó. Eu sempre tive a capacidade de fazer com que as coisas que ela dizia entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Mas ele não. Eu cheguei a pensar que a gente tinha mesmo que ir embora. A gente precisava sair daquele lugar de vitimação que nos colocaram. Mas ele deixou bem claro que queria ir sozinho. Estava indo e o nosso casamento estava terminado. Eu fiquei desesperada. No dia em que ele foi embora, eu fiz de tudo. Eu queria ir junto com ele, eu estava disposta a qualquer coisa. Se a gente precisasse morar debaixo da ponte, eu faria isso. Faria qualquer coisa para ficar do lado do Samuel. As crianças estavam vendo toda aquela cena. Foi muito desesperador. E eu não podia fazer nada. Ele estava decidido. A única
única coisa que ele disse era que me amava, mas que não dava mais para aguentar aquela humilhação que a minha avó fazia com ele. Até que ele aguentou demais, mas também eu pensava que havia outras formas de se resolver essa situação. Na hora que ele estava saindo, a minha avó apareceu e mandou ele embora. Disse que já era tarde e que ele deveria pelo menos ser homem de sumir e abrir caminho para que eu pudesse arrumar uma coisa melhor. Ele não falou nada, olhou bem para a cara dela e se foi. Ela comemorava sozinha, sem se importar com a minha dor. O tempo passou e eu fiz de tudo para tentar encontrar o Samuel. A família dele não sabia onde ele estava, ninguém tinha ideia e eu não parava de pensar nele. Quando ele foi embora, eu achei que ele voltaria logo. O Samuel sempre foi muito ligado nos filhos, mas isso não aconteceu. E conforme o tempo passava, eu ficava ainda mais desesperada. A minha avó alugou a edícula que eu morava e eu tive que voltar para a casa dela. Eu acho que depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a ver como ela era amargurada, infeliz, rancorosa. Ela tinha prazer em me fazer sofrer. Parece que isso fazia bem para ela. Ela nunca perdia uma oportunidade de me colocar para baixo. E eu tinha até medo de deixar os meus filhos com ela para sair à procura de um emprego. Ela dizia que eles seriam como o pai, gente que não vale nada, que eles tinham sangue ruim, assim como eu, e que ela estaria mais feliz se eu tivesse morrido no parto, assim como a minha mãe morreu. Por sorte, acabei arrumando um emprego como ajudante em um salão de cabeleireiro. Passava os dias lavando as cabeças das madames e varrendo o chão, servindo cafezinho. Mas pelo menos eu tinha um dinheirinho para me sustentar. Mas eu continuava dependendo da minha avó, pois era ela quem tinha que olhar as crianças para que eu pudesse ficar no salão. Eu estava tentando colocá-los em uma creche, mas estava difícil. Alguma coisa havia mudado em mim. Eu já não era mais a mesma. Eu me sentia desanimada. A vida já não tinha mais encanto. E eu sabia que eu não podia desistir pelos meus filhos. Mas a minha vontade, muitas vezes, era morrer. O meu marido havia desaparecido completamente e eu não sabia mais o que fazer. Essa desilusão fez com que eu mudasse a percepção que eu tinha da minha avó. A culpa era dela e eu não aguentava mais pensar na existência daquela velha. O que eu ganhava era tão pouco que não dava nem para me desvencilhar da minha avó. Os anos se passaram e eu consegui uma vaga na creche para as crianças. E um dia cheguei em casa e encontrei a infeliz desmaiada no sofá. Eu pensei que alguma coisa tivesse acontecido. Cheguei a pegar o telefone para chamar o hospital, mas logo percebi que ela estava morta. Eu não sei como isso aconteceu, mas acho que ela morreu tranquila. Morreu de velha, sei lá. A minha avó merecia sofrer. Eu acho que no fundo eu fiquei aliviada, mas não fiquei feliz porque eu não conseguia ter ódio dela. Eu fiquei um tempão ali, olhando ela, morta. Essa mulher que tanto infernizou minha vida, agora não representava mais nada. O que ela levou dessa vida? Hoje eu estou trabalhando meio período para ter mais tempo para ficar com os meus filhos. A minha avó tinha umas casas de aluguel e como eu era a única herdeira, tudo ficou para mim. Toda aquela época de dificuldade financeira é coisa do passado. A velha tinha um bom dinheiro guardado no banco e a miserável sempre regulando migalhas. Era isso que ela me deu durante todos esses anos, migalhas. E agora eu quero reconstruir a minha vida. Parece que tudo passou, mas o meu amor pelo Samuel não passa. É a única certeza que eu tenho nesse mundo e eu quero encontrá-lo. Ainda que isso demore muito tempo, ainda que eu gaste tudo que eu tenho hoje, nada fará com que eu desista desse amor. Os meus filhos estão crescendo e eu penso que ele tinha que estar aqui. Eu sei que ele sempre me amou e ainda me ama, onde quer que ele esteja. Por isso, eu peço que se ele estiver vendo essa história, que me procure, pois agora eu sei que a gente poderá ser feliz.
A minha avó morreu e eu nunca consegui entender porque ela me odiava tanto. Eu acho que os motivos que ela dizia ter não se justificavam. Mas hoje eu sei que ela não existe mais. E por isso, eu só quero recomeçar.